Ah, tem alguma coisa errada nessa emissão. Ah, olha essa emissão aqui, tem um negocinho suspeito aqui. Ah, isso aqui não está certo. É o que mais a gente ouve falar da quinta emissão do Valora Hedge Fund. Então, nesse vídeo, eu vou trazer exatamente o que está acontecendo, o que não está, aonde tem ponto de atenção e aonde é só gente criando história. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E sim, hoje eu vou falar de maneira mais direta. Tem muita gente que ganha dinheiro na base da polêmica, que ganha dinheiro na base do eu vou criar uma polêmica aqui, eu vou falar que tem algo errado, não vou explicar, não vou correr atrás, não vou ligar para saber e vou jogar assim e pronto, e a galera vai curtir, vai ter visualização, vão compartilhar e eu vou ganhar dinheiro com isso. Essa é a verdade. Ok. Dito isso, para eu gravar esse vídeo eu já queria ter soltado há muito tempo atrás. Eu estou fazendo agora porque eu consegui juntar algumas informações que eram necessárias. Geralmente, antes de gravar alguns vídeos, eu tento conversar com o gestor, com alguém que eu sei que está próximo ali àquela operação. Claro que nesse momento quase ninguém aceita gravar, porque às vezes também são coisas que nem a pessoa poderia me passar, mas me passa numa confidencialidade, pedindo anonimato. Então, por isso é que eu sempre tenho muito respeito, muito carinho pelas minhas fontes, porque são elas que me permitem trazer as informações para vocês e a gente começar a trazer informação de verdade, tá? O fundo está fazendo uma emissão que tem suas particularidades, certo? O Valora Hedge Fund está fazendo uma emissão que tem seus detalhes, que não é uma operação trivial, longe disso. Tem um monte de detalhezinho que não é comum, certo? E a partir daqui, se você achar que tem algo estranho, beleza, você tem todo o direito. Se você achar que não tem nada estranho, também é todo o direito. Eu vou trazer o que eu pesquisei, vou apontar algumas questões, esclarecer algumas questões que não fazem sentido e eu espero que vocês gostem. Primeiro, como sempre, a gente faz aqui uma apresentação. Dessa vez eu vou fazer uma apresentação do fundo talvez um pouco mais rápida, exatamente para a gente poder tratar de um monte de polêmicas que não fazem o menor sentido. O Valora Hedge Fund, o VGHF11, ele se orgulha de ser o primeiro hedge fund do mercado de FIIs. O que ele quer dizer como hedge fund? Porque ele não investe, ele não é um fundo de fundos que só investe em fundos imobiliários, ele não é um fundo de CRIs que só investe em CRIs, ele inclusive ele investe nessas classes, ele já investiu em debênture, já investiu em FDIC, já investiu um monte de outras operações que a gente não vê em mercados de fundos imobiliários, inclusive ações de empresas ligadas ao mercado imobiliário. Então, ele tem um leque muito amplo. Lembra um pouco como o RBRF começou lá atrás, o RBR Alpha, mas aqui com um foco mais amplo. Por isso ele até diz que ele é o primeiro com um leque tão amplo assim. Não só leque em regulamento, mas que ele realmente pode e ele investe em tudo isso que está listado aqui no relatório. E ele é um fundo, então, ele nem é tão antigo de mercado, ele é do comecinho de 2021, mas já é um dos fundos com a maior quantidade de cotistas do mercado, certo? Ele é o 7º fundo com a maior quantidade de cotistas da Bolsa. Isso é coisa pra caramba em tão pouco tempo e tão poucas emissões, 5 emissões apenas, né? 4, agora a 5ª. Eu vou correr aqui direto pro... Então ele tem uma parte da carteira que são fundos de CRI, muita coisa de CRI residencial, esse é o principal filão dele. Tem coisinha de shopping? Tem coisinha de agro? Tem coisinha de BTS, né? Risco corporativo? Tem. Ele tem alguns FDICs. O FDIC, ele é razoavelmente parecido com um CRI ou um grupo de CRIs amarrados. Mas o FDIC ele tem mais flexibilidade de regulamento do que pode acontecer, do que não pode.
as regras da CVM para operação em FDICs são mais laxas, são mais relaxadas, são mais amplas, mais flexíveis. Então, aqui ele também tem muita coisa residencial, inclusive coisa de home equity, ou seja, que é aquelas pessoas que colocam sua casa em garantia e fazem um empréstimo, né? O que a gente vê às vezes em filmes americanos, né? Do mortgage, né? Da hipoteca. Ele também tem operações. A gente pode ver que a maioria dos ativos aqui não tem alguma concentração, mas não muita concentração. Então a gente tem dois aqui acima de 5%, mas depois a escadinha vai caindo. Já nos FDICs, nenhum passa de 2,16%. Ele tem fundos imobiliários em carteira, e aqui uma diferença. Muita gente fala, isso é igual outros fundos de CRI que tem fundos em carteira. Não, aqui tem uma diferença, porque muitos fundos de CRI, que às vezes têm fundos em carteira, são fundos de CRI também. Então, na verdade, são fundos que não saem muito da lógica de recebíveis. Então, um fundo qualquer pode comprar CRIs ou comprar fundos que compram CRIs. Então, no final, você sempre chega na ponta como CRI, né? na ponta da escadinha. Aqui não. Aqui são fundos de tudo que é assunto. Desenvolvimento, tem recebíveis, tem infraestrutura, tem properties, tem logística, tem desenvolvimento, tem de tudo. Tem de tudo. Inclusive, ações. Ele tem ações de empresas ligadas ao mercado imobiliário, como Aliança Sonai, Multiplan, São Carlos e Simproptec. Simproptec é a antiga CCP, Cerel Commercial Properties. E ele, inclusive, tem SPS também, ou seja, ele entra na equity, ele entra como sócio de empreendimentos. Não só ele entra como credor, no caso dos CRIs, indiretamente como credor, no caso dos FDICs, como também, em alguns casos, ele entra como sócio. Então, dá para ver que ele joga para todos os lados, e essa é uma característica interessante dele, porque se num momento está mais interessante jogar para um lado, joga-se mais para aquele lado. Se naquele momento não está tão interessante, joga-se menos para aquele lado. Então, ele tem uma flexibilidade bem maior. Então, hoje ele tem 62% em CRI, já foi menos, já foi mais, 5% em FDICs e 26% em FIIs. Então, na verdade, o que mais tem aí, que passa de 80%, né, é CRI e FII, mas tem um pouquinho de tudo e as percentuais podem flutuar com uma boa dose de liberdade. No portfólio de CRIs dele, ele tem uma metade que é CDI e uma metade que é IPCA. E aqui o pessoal da Valora coloca uma transparência que muitos fundos não colocam, que é como é a relação com a deflação. Então tem 30% do fundo que só repassa a variação positiva do IPCA. Então, se o IPCA foi positivo, beleza, o devedor tem que pagar IPCA mais tantos por cento do contrato. Se o IPCA veio zero, ok, é zero, é só pagar o mais X%. Se o IPCA foi negativo, ele também é considerado zero nessa operação. E tem um pedacinho aqui que é positiva com compensação, ou seja, se der negativo, não se aplica o negativo, mas se lembra dele, se guarda ele na memória. Quando vem o IPCA positivo, você compensa um pelo outro. Então, deu menos meio mês passado. Esse mês deu mais 0,8, então fica só 0,3. Um paga o outro. E tem 20% aqui que é IPCA mesmo, cru, na lata. Deu mais, paga mais, deu menos, paga menos, deu negativo, reverte contra, né, o fundo, diminui o saldo devedor do devedor. Então, é operado dessa forma. Hoje, ele tem, então, no 76% do que ele coloca como estratégia renda, ou seja, operações que ele não pretende vender, que ele pretende carregar, que são basicamente os CRIs e metade dos FIIs e metade dos FDICs. Estou arredondando aqui os números, mas, bom, os números estão na tela para quem quiser ver em detalhes, mas é basicamente isso. É os 62% de CRIs dele, os FIIs, que são 25%, 10 estão na carteira de renda e 15 estão na de valor.
Os FDICs, 3% está na de renda, 2% está na de valor. Ou seja, esse valor, teoricamente, são ativos que ele busca um ganho de capital. Ele talvez não carregue pelo longo prazo. Pode ser, claro, sendo um prazo mais curto ou mais longo, mas já o de renda não, são operações que realmente ele leva ad infinitum, digamos assim. Sobre valor patrimonial, que é uma das polêmicas. O valor patrimonial do fundo basicamente está há 4 ou 5 meses subindo. A bom ritmo, né? 9,11 por cota, 9,15, 9,16, 9,29, saltou 13 centavos. E agora saltou mais 13 centavos, arredondando. Foi para 9,43. O motivo disso não é difícil de entender. Ele tem uma parte importante da carteira dele, que é FII. Os FIIs muitos estão valorizando, né? O IFIX subiu muito, etc. Então, puxa o VP para cima e também, com a perspectiva de queda da taxa de juros, faz o que é chamado de compressão de taxa. Então, os CRIs são reavaliados com preço para cima também. Então, isso puxa o VP para cima. Aqui ele coloca até as movimentações, o que entrou e saiu de um mês para o outro. E aqui o descritivo dos ativos de maneira geral. Essa é uma apresentação rápida do fundo. E agora vamos falar da emissão. A emissão, a gente tem que lembrar que a Valora comprou, há pouquíssimo tempo atrás, a Mogno, a gestora Mogno, certo? Que é a gestora do MGCR, do MGHT, do MGFF e tudo mais. Então a gente já na época já imaginava que haveria algum tipo de um movimento de consolidação, de integração entre fundos que têm similaridades. E a Valora optou por integrar o MGCR, que é um fundo de CRIs da Mogno, com o MGHF. Aqui começam as teorias da conspiração. Mas por que não foi o VGIP? Por que não foi o VGIR? Por que não foi isso? Por que não foi aquilo? Claro que isso não está no papel. Isso é o que a gente... é o que se buscou, né? O que eu consegui apurar. VGIP e VGIR são fundos que só aplicam em CRIs, sem operação de fundos dentro da carteira deles. Já o Mogno, né, o MGCR, ele tem CRIs, claro, é o principal dele, mas ele também tem um bom pedaço do seu patrimônio em fundos, né, em outros fundos. Se incorporasse isso para o VGIP ou para o VGIR, ou uma parte para cada um, portfólio assim vai para lá, portfólio assim vai para cá, etc. Esses fundos acabariam tendo que dar uma desovada, ou seja, sair vendendo meio aceleradamente para não descaracterizar o portfólio dos fundos. Já o MGHF não. É um fundo misto, híbrido. Então, o MGCR ele entra já encaixado com o portfólio, certo? Então, por isso faz mais sentido, entre as opções disponíveis, fazer essa integração via o MGHF, exatamente por esse perfil mais híbrido dele, certo? Agora, cabe lembrar que essa operação, o MGHF está comprando esse portfólio a um preço descontado. Fui buscar, inclusive, o documento da proposta, né? Que inclusive veio num preço, depois foi alterado, né? Houve um aditivo. Aqui eu estou botando o último preço. O MGHF está comprando esse portfólio do MGCR a um preço de 129 milhões. Perdi a tela aqui. 129 milhões, 102 mil e quebradinhos. Sendo que, de acordo com um informe mensal do MGCR, o total de ativos é de um valor mais alto. É de cerca de 132 milhões. Então, o MGHF o MGCR está vendendo para o VGHF, o fundo da Mogno está vendendo para o fundo da Valora com um desconto de 3%. Né? Há uma proposta para isso, ele vai comprar isso com 3% de desconto.
Ah, mas o desconto antes na primeira proposta era maior, aqui tem alguma coisa estranha. Lá vem as teorias da conspiração de novo. Como eu disse, gente, não é uma operação absolutamente simples e absolutamente corriqueira, certo? Não é uma integração, não é uma incorporação, como aconteceu entre o FEX, né, o FXC e o BTCR, como aconteceu lá atrás entre o Maxi Renda e o XP Recebíveis. Não é, é uma operação mais complexa, que lembra um pouco aquela do PVBI com o VELOL. Então, é uma operação que tem que ser razoavelmente costurada com os cotistas relevantes, certo? A gente tem que lembrar que muitos fundos imobiliários têm cotistas relevantes, cotistas que têm 10, 20, 25, 30% do total de cotas. É claro que o gestor sabe quem são, certo? Nenhum gestor é infantil de não saber quem são esses cotistas relevantes. Ele não vai saber quem sou eu e você, que temos 0,00000 qualquer 0%, certo? Agora, ele sabe quem são os grandes. Ele sabe quem tem pelo menos ali uns 5% das cotas, 10% das cotas, ele sabe quem são. Então, é uma operação que certamente, naturalmente, obrigatoriamente, a Valora teve que costurar com esses cotistas. Tanto os cotistas relevantes do FGHF, quanto com os cotistas relevantes do MGCR. Certo? Não dá para simplesmente jogar um preço, a minha proposta é tanto, e gastar, perder uma energia danada, sem estar isso razoavelmente costurado. Se a gente olhar aqui no relatório, no informe anual do MGCR, a gente vê que ele tem 3 cotistas, um deles entre 10% e 15% do total de cotas, e mais um entre 15% e 20%. Então, se a gente somar essas duas faixas aqui, essas duas fatias, a gente está falando de 40% das cotas, certo? Então, é uma operação que, claro, eles não têm poder para decidir formalmente sozinhos, porque eles não têm 51% das cotas, mas é uma operação que, se eles não estiverem dentro, não vai rolar. Se eles estiverem jogando contra, vai esperar o quê? Que os 60% do varejo vai todo mundo mandar volta e derrubar esses 3? Não vai acontecer, gente. A gente raramente tem alguma assembleia de um fundo imobiliário que passa de 20% das cotas, 25%, 30%. Tudo bem, aqui tem uma concentração, mas esperar que todo mundo do varejo vá votar contra, vá bolar outra ideia, etc. Não sejamos infantis, gente. Não sejamos infantis. Certo? Então, é uma operação que tem que ser negociada passo a passo. E que tem coisas que vão sair do jeito ideal, sim. Tem coisas que não vão. Essa emissão não vai ter direito de sobra, só vai ter direito de preferência. Ah, poderia ter direito de sobras? Poderia. Agora, certamente isso está dentro da negociação, certo? Com os investidores profissionais que vão participar dessa oferta. Ah, Dodge, você quer dizer que a gente deve aceitar tudo de bom grado? Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que uma coisa é falar, tem algo errado. Outra é entender que, naturalmente, é uma operação que envolve múltiplos interesses. Certo? É uma operação que, naturalmente, está muito mais focada nos investidores profissionais que vão participar do que em mim e você. Ah, eu acho isso um absurdo. Ok, pode achar, mas essa é a realidade. Eu estou só trazendo a verdade. Se incomoda, eu peço desculpas, eu trago a verdade. Essa emissão, então, ela é exclusivamente para investidores institucionais, né, investidores profissionais, então, grandes investidores. Ela busca ali alcançar 250 milhões, sendo que ela pode ser aumentada em mais 25%, então, quer dizer, mais 62%, então ela vai ali para 300 e poucos milhões. E tem o preço das cotas que sim, é um desconforto que
Vou abrir aqui o documento. O preço da emissão das cotas vai ser R$ 9,29, certo? R$ 9,29. Muita gente está falando, é abaixo do valor patrimonial. É abaixo do último valor patrimonial? Sim. Hoje o valor patrimonial, como a gente viu lá no relatório, está 9,43. Esse preço é o valor patrimonial anterior. Certo? Estava 9,29 quando essa oferta começou a correr a burocracia dela. Muita gente vai dizer, e eu concordo, mas tem fundo que atualiza o valor da oferta depois que sai o novo VP. Sim, tem. Teria sido ideal? Teria sido ideal. Agora, de novo, é uma operação que tem muita ponta ao mesmo tempo. Certo? Pode achar boa ou ruim, pode achar certo ou errada. Agora, é uma operação que, saiu um novo VP, negociar com todas as partes envolvidas, para retificar, alterar cronograma, até lá já saiu outro valor patrimonial. O ideal é que fosse no valor exato do VP? Sim. Talvez não seja viável para juntar todas as pontas. Nod, você está defendendo que assim é certo? Já vimos outras ofertas acontecerem deste modo. O ideal é pelo VP, o ideal é pelo VP. Nem sempre dá. Outra coisa também que levantaram muita polêmica onde não tinha. Essa oferta fala que custo de distribuição zero. Aí um monte de gente começa a choramingar, reclamar, porque os custos de distribuição serão honrados pelo fundo. Não serão honrados pela Valora, nem pelos novos cotistas que estão aportando. Diferente lá da oferta da AF, né, o AFHI, que foram suportados pela gestora. E aí muita gente está falando, mas está jogando o preço dessa emissão nos cotistas. Sim e não. Porque, na verdade, os custos da oferta, o Daicoval, que é o administrador do fundo e o coordenador da oferta, ele abriu mão dos custos. Ele não está cobrando nada. Certo? Os custos dessa oferta, vou até compartilhar aqui o documento, eventuais custos e despesas estimados em 0,2% da oferta. E aí, vamos botar isso no papel? Vou fazer a conta aqui com vocês na calculadora do Windows. Não vou nem usar a calculadora financeira porque é conta que não precisa. 250 milhões. Eu vou supor que a oferta vai para o teto, certo? Que ela vai ser aumentada em 25%, que ela vai para a lua. Então daria 312 milhões e 500. 0,2% disso, 625 mil reais. Essa oferta então terá um custo estimado de 625 mil reais. Hoje o fundo tem quase 73 milhões de cotas. Tem exatos 72 milhões 889.247 cotas. Então dá um custo de menos de 1 centavo por cota. Porque o administrador está suportando todos os custos, ele não está cobrando nada. Claro que tecnicamente a gente não pode dizer que o administrador está suportando todos os custos de uma emissão que não tem custo. Certo? O que praticamente não tem. Agora, jogar no ar que isso aqui está sendo pago pelos cotistas, se fosse uma oferta com 3% de custo, legal, é outra coisa. É outra coisa. É o mais justo, é o mais correto? Por que então não bota esse custo de 625 mil no preço da cota para poder aumentar ali 1 centavo ou 2? De novo, é uma negociação que envolve muitas pontas. Certo? E uma negociação que, nesse momento, por mais que a Valora coloque que essa operação é boa para o fundo, porque está comprando o ativo com desconto, o fundo vai ficar maior, porque ele vai encorpar, ele vai chegar ali a um patrimônio lá
de mais de 700 milhões, já está chegando perto de 1 bi, que já dá um poder de barganha para o fundo, etc, etc, etc. Tudo isso é verdade. Mas é uma emissão que tem que juntar muitas pontas. Certo? E uma emissão que, nesse momento, está sendo costurada entre investidores grandes. E conforme o mercado de FIIs for crescendo, gente, isso vai ser cada vez mais comum. Cada vez tem mais investidores grandes no mercado de fundos imobiliários. É certo? É errado? É bom? É ruim? Como tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Tem hora que o gestor puxa a emissão para o varejo. Porque ele traz essa operação para o varejo. Tem hora que não dá. Ah, mas o bom é que todo fundo, toda a emissão fosse voltada para o varejo. Sim, não é o caso dessa. Porque também você tem cotistas lá do lado do MGCR que tem interesse em entender essa operação como um todo. Entender aonde tem benefício. Assim como eu e você, para a gente investir, a gente precisa entender onde é que está o nosso benefício, eles também. Certo? Então, é uma operação que amarra, que tem muita ponta para ser amarrada. Certo? Não é uma operação, eu tenho certeza que não é uma operação simples. Nenhuma emissão é simples. Mas essa aqui, naturalmente, tem um patamar a mais de dificuldade. Certo? Claro que é uma oferta que hoje está com preço de emissão abaixo do valor de mercado. Abaixo do valor patrimonial? Sim, do valor patrimonial atualizado, sim. Agora, a gente está com um fundo lá 9,70 e tanto, né? Então, é uma oferta que, para quem é cotista do fundo e vai entrar com direito de preferência, consegue adquirir a um preço bastante interessante, né? Veja, o fundo até caiu um pouquinho da minha última anotação, na verdade ele está 9,45 hoje. Mas, hoje que eu digo no momento que eu estou gravando esse vídeo, quando você estiver vendo talvez esteja outro preço. Sobre o cronograma, né? Tem direito de preferência, sim, direito de preferência clássico aqui, sem nenhuma mudança. O fundo ele quer captar 250 milhões, é ali mais ou menos 1/3 do seu patrimônio, né? Arredondando aqui os números grosseiramente. Então, quem é cotista tem o direito de preferência de 36%, quase 37%. Então, se você é cotista do fundo, você vai pegar as cotas que você tinha em 26/7, 26 de julho, e vai multiplicar por esse percentual. Esse é o número de direitos de preferência que você tem a subscrever. O direito de preferência já está aberto e vai até o dia 10 de agosto. E o débito, né, na sua conta da sua corretora é dia 11 de agosto. Essa operação não tem direitos de preferência negociados em bolsa, só no escriturador, mas é aquela burocracia, tem que descobrir para quem você vai vender, os dois assinar documento, manda para o escriturador, etc. Então, algo que poucas pessoas vão se dar o trabalho de fazer, então não tem negociação, vamos arredondar, né? Vamos falar na prática, vamos falar mais rasgado. E depois tem a emissão, deixa eu me tirar que eu estou na frente aqui. A emissão vai ser então entre 14 e 16 de agosto, porque na verdade assim, essa oferta ela não precisa ter um cronograma longo, porque afinal de contas, como eu disse, é uma operação que já está mais montada, mais organizada. Quando eu faço esse tipo de vídeo, às vezes as pessoas falam, a Nod está defendendo isso, está defendendo aquilo. Não, estou só trazendo a verdade, gente. Seria ideal que tivesse direito de sobra? Sim, seria. Que tivesse montante adicional? Sim, seria. Que o VP fosse atualizado? Sim, seria. Que não tivesse custo nenhum, nem esse 0,00 qualquer coisa para os cotistas? Sim, seria. Agora, às vezes são coisas que têm que ser negociadas para o negócio andar. Se lá na frente nesses 8 décimos de centavos vão ser compensados pelo ganho que o fundo vai ter, o tempo dirá. Aí vai dar confiança dos cotistas no que a Valora é capaz de fazer ou não, certo? O que ela entregou já nos fundos dela ou não, que ela já entregou nesse fundo ou não. Nessas horas eu sei que vai vir um monte de comentário
dizendo que eu estou passando pano, que eu estou defendendo. Isso aqui é o que eu apurei com as minhas fontes. Eu posso concordar ou não, mas foi isso que eu apurei. Você pode concordar ou não, mas continua sendo o que eu apurei. O fato de você não gostar não faz com que a verdade mude. Você pode usar essa informação para decidir o que você vai fazer com seus investimentos. Mas a informação é uma só. E aí eu pergunto, o que você achou dessa oferta? O que você achou dessa negociação? O que você achou dessa operação como um todo? Deixe seus comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, se você acha que ele foi interessante, não esqueça de dar aquele like, que isso me ajuda muito a ter mais divulgação aqui para que mais pessoas possam conhecer. Se você quiser realmente ajudar a divulgar, não esqueça de compartilhar com os seus amigos. Se inscreva aqui embaixo, que a gente está sempre soltando vídeos. Provavelmente nos próximos dias vão ter bastante vídeos para sair, porque tem um bocado de coisa para falar. Tá bom, pessoal? Vou deixar aqui mais 2 videozinhos, se você quiser continuar sua maratona de estudos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!